Tô chegando. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Como vão? Como vai? Todos vocês que eu amo. E acredite, meus amigos, que vocês fazem parte da minha vida já. Já faz uma parte da minha família. Sinto falta de vocês. Como se vocês convivessem comigo. Interessante, né? A vida da gente. Pois é. E eu, como tenho muito assunto, muita história que eu não quero esquecer, eu conto para vocês aqui com a minha desinquietação, principalmente nas pernas, né? Por causa da coluna. Meninos, como vão vocês? E meninas também. Meninos da minha idade, mais jovem, mais velho, não tem problema nenhum. Como vão vocês? Estão bem? Eu sempre com o adereço na mão. Adivinha o que é isso aqui? Que não sai da minha bolsa? Olha, hoje a minha história é uma história interessante. Eu mesma acho que eu vou contar para vocês aquilo que eu não quero esquecer, porque está ali no canal de televisão. A hora que eu quiser ver, eu vou lá. E eu quero que vocês ouçam uma cabeça que não esqueceu. Uma cabeça de 76 anos e meio que não esqueceu daquilo que passou há muito tempo. Convido vocês, meus amigos, para vir participar desses vídeos que eu faço. Essa pessoa de idade aqui está cheia de história, contando as suas histórias do passado, aquilo que passou. E hoje eu vou contar a história, uma bela história. Bem, para vocês, eu aqui. Quando eu era uma menina ainda, eu estudei numa escolinha que abriram ao lado da casa da gente. Escolinha para ensinar as primeiras letras à criança pobre. E então, minha mãe foi lá e deu meu nome, porque não se chamava nem matricular, dava o nome. E minha mãe foi lá e deu meu nome. Fui estudar. Estudar não. Eu estudava e fazia minhas levações, né? Que eu era muito arengueirazinha, muito danada. Minha bisneta desse tamanho é muito danada. Eu olho para ela assim e vejo que ela puxou a mim. Pois é, meus amigos e minhas amigas idosas e idosos. E eu fui para essa escolinha, eu acho que eu tinha 8 anos, 9. Eu tinha uns 9 anos. Era 9 anos mesmo. E ninguém me matriculou no colégio lá e eu tinha uns 9 anos mesmo. E lá eu mexia com as crianças todas. Tinha um menino que era um menino que era meu vizinho de moradia. Tinha umas casas emendadas uma na outra, assim. Eu morava aqui e ele morava na outra casa, com a família dele na outra casa. Então a gente se dava muito bem. Todas as vezes que eu ia pagar um castigo, a professora me chamava. Aí eu ia, toda tímida. Você fez isso, arrancou os cabelos da menina. Arranquei. Ela também arrancou o meu. Pois a arengueira é você, a arengueira daqui é você. Olhe, vem cá, me dê a mão. Eu dava na época existia umas
palmatórias. Não sei se você lembra do tempo de palmatória. Existiam umas palmatórias assim, que era redondo, assim, parecia uma colher de pau, bem grossa, assim, dava aquela pancada na mão da gente, coisa errada, né? Antigamente, infelizmente existia. Você vai ganhar 3 palmatoradas. Aí eu, tá? O menino, que era meu vizinho, que estudava também, nunca deixou eu apanhar aquelas palmatoradas. Ele ia com a mão dele e via, professora, bata na minha mão. E o nome dela era Eunice, era o nome da professora. Aí dona Eunice vai, olhava para ele, ô menino, ele, não, pode bater aqui, bata na mão dela não, bata na minha. E ele recebia as palmatoradas que era para mim, quem recebia era ele. E eu tinha um vizinho que morava na frente, que era um menino arengueiro também, como eu. A gente era amigo só para brigar. E ele vinha assim, estudava no colégio de rico e ficava fazendo pouco do colégio que eu estudava, que era uma escolinha para as crianças pobres. E eu, não, o nome da professora era Cecília, não era Eunice, era Dona Cecília, me veio à mente agora. E então, esse menino, que o nome era, não vou dizer, ele vinha implicar comigo, porque o outro menino recebia as palmatoradas. E ele tinha ciúme do outro menino. Quando o outro menino saía do colégio, o menino do amigo, ele estava esperando para brigar na tapa. Se enrolava uma tapa e ia brigar. Muito bem. E o menino ia embora para casa dele, aí ele ficava implicando comigo e me chamando de cara da Peti. Eu criava uma cachorra, meu pai criava uma cachorra, que era uma cachorra muito mimada dentro de casa. Era como se fosse um ser igual a gente. Ela dormia dentro de casa num cantinho assim, e a gente lá naquele cantinho pobre também. O nome era Peti. Aí o menino me chamava cara da Peti. Eu só vivia agarrada com a cachorra. Aí ele dizia, ei, cara da Peti. Mas eu ficava, aí eu apelidava ele também, chamava ele de outra coisa também. Era muito arengueirinha eu. Nisso, essa cachorra engravidou. Chegou o tempo dela, né? Aí engravidou. A Peti engravidou. A Peti engravidou e quando foi do tempo de ganhar o neném dela, ela ganhou. Ela ganhou 4 cachorrinhos. 3 eram uns cachorros de tamanho normal. E um era aquele cachorro agigantado. Que aquilo ali, eu procurei já explicação para tudo. Em toda a minha vida, essa história, eu nunca tive explicação. Era um cachorro grande. Aí meu pai vendia os cachorros da cachorra. Vendia, era cachorro, era tudo. Ele vendia os cachorros e ficava com a matriz, que era Peti, para engravidar de novo. Aí esse cachorro ele não vendeu. Esse eu vou criar. Eu nunca vi um cachorro desse tamanho. E botou para criar aquele cachorro que era grandão. Ele tinha o maior cuidado daquele cachorro. Ele estava aqui vendendo as coisinhas dele, o mangaio. Meu pai era mangaeiro. Ele vendendo mangaio aqui, numa banquinha, na frente da casa. E o cachorro amarrado no poste, assim. Ele amarrava o cachorro com a corda. Todo mundo dizia, mas Cesarinha, que cachorro grande é esse? Qual é o pai desse cachorro? Ele dizia, não sei. Olhe bem a natureza. E aquele cachorro cresceu. E eu nunca em minha vida vi um cachorro daquele tamanho. Ele era um marrom escuro, avermelhado. A cabeça do cachorro era enorme. E o corpo também. Aí o cachorro parecia até um cavalinho pequeno. Assim, um potro. Quando foi um dia, um senhor passou e ficou muito admirado com aquele cachorro, com o tamanho daquele cachorro. E perguntou ao meu pai,
Seu Azarias, o senhor quer vender esse cachorro? Seu Azarias, quer vender esse cachorro? Aí meu pai disse, não, vendo não, meu cachorro não. É do menino brincar. Era brabo, viu? O Sugami, era Sugami o nome do cachorro. Sugami. Nunca vi outro com esse nome. Meu pai, lá no mundo índio dele, achou esse nome e botou no cachorro. Aí o homem insistiu muito, disse, mas Cesaria, eu tenho lá uma fazendinha, eu crio muita galinha e bode. A vida é faltar galinha, faltar bode, eu acho que entre as onças e as raposas, e fica comendo os meus animais. E eu com um cachorro grande desse jeito bom, evitava desses bichos, desses animais entrar para comer o meu bichinho. Meu pai disse, não, mas é dos meninos, mas deixa que a necessidade é covarde. Aí meu pai disse, o senhor me dá quanto do cachorro? O homem botou um dinheiro nesse cachorro que meu pai nunca tinha visto na vida. Foi não sei quanto esse cachorro. A gente tudo com fome, tudo precisando de feira. Aí meu pai disse, está vendido, pode levar. Olhe que era o homem levando esse cachorro e a gente chorando. Como a gente chorou com saudade do Sugami. E Sugami foi embora. Meu pai disse, homem, meus filhos, daqui a pouco ela fica prenha de novo e ela vai dar outro cachorro bonito pra gente. E foi dizendo aquilo e a gente ficou triste, mas foi parando a tristeza, passou-se o tempo. Quando deu 6 meses, passou-se 6 meses. Por 6 meses, era uma noite, me lembro como se fosse hoje. Era uma noite, a gente estava ouvindo as histórias de papai, que a gente sentava assim, todo mundo no chão e ele numa cadeira contando as histórias. E vamos brincar de anel. Aí pega uma pedrinha do chão, diz que é anel. Vamos brincar de anel. Aquele monte de criançada. Quando meu pai disse, vamos brincar de anel, que estava brincando, entrou um lobo desse tamanho assim, olha. Aquele bicho vermelhão assim, ele entrou e aí beijando todo mundo, aquele bicho grande, e a gente chega a socorro, um corria para debaixo da caminha, o outro corria para ali, o outro corria para lá. Eu sei que meu pai disse, já sei, é o Sugami. Aí gritou o nome dele, ele naquela agonia, beijando todo mundo dentro de casa. Aí meu pai disse, Sugami. Aí ele veio assim, aí voou no meu pai, bem altão, mais alto que meu pai. Aí meu pai disse, meu Deus, o cachorro voltou. A gente, todo mundo abraçou o Sugami, era todo mundo abraçado com o Sugami. Muito bem, cachorro magro dessa grossura. E papai, vou tratar de Sugami de novo. Vou dar comida a ele para ele engordar. Quando foi, com 15 dias, o mesmo fazendeiro chegou lá em casa. Aí disse, Cesaria, o seu cachorro, aquele que eu comprei, ele sumiu de casa. Meu pai disse, não. O senhor comprou, eu lhe entreguei, ele sumiu, não. Ele voltou para casa. E aqui ele está. Aí, mas Cesaria, eu não comprei, não paguei. Meu pai disse, o senhor levou. Comprou, pagou e o senhor levou. Agora, daqui, o senhor não tira mais Sugami, não. E o senhor soltou lá e ele veio. Nunca soltei. Ele roeu a corda até e pulou a porteira, aquilo lá, cheio de segurança. O cachorro pulou e veio bater em casa. Pois foi assim. Agora isso, ele saía mais a petit para uma capoeira que tinha assim, ele e a mãe dele. Saía para uma capoeira que tinha perto. A Petit trazia nos dentes 3 ou 4 preá. Preá é um bichinho do mato assim, pequenininho, que mora no mato, mas tinha muitos. Aí Petit trazia 3, 4, chegava aqui, deixava lá em casa, papai pegava, aí acabava de cuidar dos preá, tratava, botava sal,
que ali era a mistura da gente. Olha Deus como Ele é. Mandou uma cachorra e mandou um cachorro, que aquilo ali é a coisa de Deus. Aquele cachorro ali, até hoje, eu penso que a ciência não explicava. Então me responda, como é que nasce 4 cachorros, 3 normal, tamanho de um cachorro, e um igual se fosse um bezerro, de uma só mãe. Quando se cria, parece um burro grandão, um bezerro. E então, todos os dias Peti ia pegar preá para a gente comer, como a mistura do feijão. Vocês entendem isso? É coisa do Criador, só o Pai Eterno. Aí, Tonho, meu irmão, tá lembrado da Peti? Você lembra da história da Peti? Ela ia caçar todos os dias. Quando ela não trazia, ela trazia preá, ela pegava aqueles pássaros grandes, uma cordoniz ou um pato d'água, seja lá o que for, ela trazia pra gente. Porque pense numa cachorra para caçar. Ela caçava. Peti caçava. Junto com o Sugami. Sugami junto dela. Eu não sei se os dois caçavam juntos. Sei que eles desapareciam, saíam. Quando chegava, era com essa... Não tinha quem tomasse da boca dela. Quando algum menino no meio da estrada ou um ou outro animal ia atrás dela, Sugami tomava a frente. Não deixava que cachorro nenhum se aproximasse. Nem criança, nem gente grande, nem nada. Ela trazia para dentro de casa. Entrava dentro de casa, soltava aqueles bichinhos assim, dentro de casa, e meu pai ia tratar, ia cuidar para a gente comer. Agora me diga, amigos, vocês explicam história que eu nunca esqueci. E mando aí para vocês não esqueçam. Não para vocês. Eu acho que vocês nunca viram uma coisa dessa. Tenho certeza que vocês não vão me explicar o que é. Filho de uma cachorra. Ela era uma cachorra malhada. Peti era malhada assim, tinha 2 partes do focinho dela. Era branco, ela era branca e preta. Aqui era uma parte branca, aqui era uma parte preta. Do lado que era preto, tinha o olho branco. E do lado que era branco, tinha o olho preto. Era interessante, era uma coisa mesmo divina, uma coisa de Deus, que Deus enviou aquele animal para ajudar a nos criar. Coisa de Deus. Aqueles 2 cachorros, mãe e filho. Ela pequenininha, que ela era uma cachorra, uma cadelinha. E ele é aquele animal que eu nunca vi. Eu nunca vi, nunca. Eu tenho visto muito cachorro, mas nunca vi um cachorro daquele tamanho. Jamais vi um cachorro igual a Sugami. Então, meus amigos, a minha história de hoje é essa. Só a ciência explica. Eu acho que nem a ciência explica. Só a ciência do Pai Eterno explica aqueles 2 animais que Deus botou no caminho. E eu quero deixar para vocês aqui meu abraço, meu beijo, as minhas lembranças. Eu quero as minhas curtidas. E eu quero likezinho, eu quero tudo direitinho. Compartilhe com a família de vocês essa história. Não tenho vergonha de dizer que eu fui uma criança muito pobre. Pobrérrima. Pobre na essência. Mas me criei com muito respeito, com os conselhos de papai, nunca pegar em nada de ninguém, se quiser alguma coisa para trabalhar. E então trabalhei muito. Não me envergonho de nada. Aos meus 76 anos, não me envergonho de nada. Olho para trás e vejo o meu passado. E pretendo deixar ele registrado ali. E que vocês mandem like, se inscreva. É disso que eu preciso. Que eu amo vocês. E eu já... Assim, eu acho que vocês já fazem parte da minha família. Fazem parte do meu dia a dia.
Me comentem, mande os comentários. Gente, mande os comentários. Ó, quer saber o que é isso? Ó, eu sempre gostei. Pense num objeto que eu sempre gostei. E às vezes aparece uma necessidade, né, da gente portar alguma coisa na rua. Então, carrego na minha bolsa. Deixo a vocês meu abraço. Deus esteja no comando da vida de vocês. Ei, agora eu vou deixar o meu abração para a família. Ei, Tonho, tá lembrado da Peti e do Sugami? Você aí, que é mais novo do que eu, 2 anos quase. Tá lembrado da Peti e do Sugami, tá? Pois é. Reviva na sua mente a história de ontem. A minha lição de vida que eu deixo ali, para que você veja e para que vocês comentem e me expliquem esse fenômeno. Aquilo ali foi um fenômeno. Como é que um cachorro desse tamanho, uma cadelinha, pare um bezerro? Não entendi até hoje. Morreu de velho lá em casa, Sugami. A todos vocês eu deixo meu abraço, meu beijão. Ei, meus amigos. Vocês, hein? Meu beijo para todos vocês. Sintam-se beijados, tá? E agora eu vou mandar para vocês. Depois vou dormir. Não posso esquecer das minhas histórias de ontem. Conto todas. Vou lembrar de todas para contar todas para vocês. Meus amigos idosos, vocês lembrem daquele ontem de vocês. Lembrem, não fiquem esquecidos não. E vamos conversar. Vamos trocar palavra, trocar conversa, trocar assunto. Para todos vocês eu mando meu abraço. Levante do sofá. Vão caminhar, andar e ser igual a mim. Assim, mesmo gordinha, mesmo com dificuldade da vida. Ó, tô aí. Deixo a todos vocês o meu abraço e o meu beijo. Tchau. Tchau.